o São Paulo enviou um ofício para a CBF pedindo a publicação dos áudios do VAR do Clássico, porque por protocolo esse áudio não pode ser divulgado. Então, para entender como é que foi essa comunicação aí entre o Ramon Abate-Abel e o Hilbert Estevão da Silva, porque depois do que aconteceu em campo, obviamente que tá todo mundo querendo certa explicação. Ontem a diretoria do Palmeiras colocou uma nota oficial, enfim, se defendendo aí dessa condição de dizer que o Palmeiras está praticamente sendo acusado de ganhar todos os jogos só por causa da arbitragem, enfim. Achei algumas incoerências ali na nota, mas fez o seu trabalho também de se defender. Mas a CBF olhou para o São Paulo e falou, eu não posso fazer isso, eu não consigo divulgar os áudios do VAR, porque eu estou de má vontade? Não, porque eu tenho que pedir à FIFA, e vai pedir à FIFA, porque o protocolo estabelece que só vai ser divulgado, isso é um protocolo que não tem como brigar, só pode ser divulgado os áudios de lances analisados pelo árbitro de campo quando ele vai ao monitor, e isso não aconteceu, ele não foi para o monitor. Então, nenhuma das jogadas que o São Paulo reclamou nesse ofício à CBF, ela foi revisada pelo Ramon no monitor. Mas, se a CBF bater lá na FIFA e falar, será que eu posso divulgar? Quero divulgar esse registro aqui de checagem que não foi protocolado, tal. Enfim, isso pode acontecer. O que vocês acham, hein? Eu acho que o São Paulo já tem que virar a página também. A resolução que o São Paulo propõe, ela não é algo pensada coletivamente para o futebol brasileiro. É uma exposição de um profissional que já foi punido. O São Paulo quer mais o que com a divulgação do VAR? Que é o constrangimento desse profissional que errou, é verdade. Mas o que a exposição desse áudio vai tornar relevante esse debate? Só abertura de premissa para mim. Porque o São Paulo já sabe o que foi dito. E se tivesse de fato algo escandaloso no áudio, o Rui Costa, que participou da reunião com a CBF, já teria tornado isso público mesmo sem divulgar o áudio, que não cabia a ele. Então eu acho que é muita tentativa de passar um posicionamento à torcida, de passar uma firmeza de um assunto que não tem mais resolução. O Abate-Abel errou, foi punido por isso, vai ser reeducado pela comissão de arbitragem e vai voltar. O São Paulo quer tornar ainda maior o constrangimento que não vai levar a nada. Então eu acho que é hora de virar a página e seguir em frente, embora seja legítima a indignação do clube. A nota de ontem do Palmeiras é nessa linha, né? Ainda antes desse movimento do São Paulo, o Palmeiras divulgou uma nota dizendo que estão tentando, de certa forma, exagerando em relação a essa questão da arbitragem. E eu não vou dizer exagero, porque a gente tem ano após ano uma piora gradativa, parece, nas questões de arbitragem, né? Os árbitros conseguem quebrar os próprios recordes negativos e marcar mais lances questionáveis ano após ano. Não tem uma melhora, a gente está retrocedendo em relação à arbitragem, pelo menos é o que parece. E eu entendo a reclamação do São Paulo, do Grêmio, de outros times que são prejudicados, mas enquanto a gente não tiver um processo, e a única resposta possível é essa, cara, de profissionalização, de avançar em pensar a arbitragem com mais seriedade no Brasil, o máximo que os clubes podem fazer é isso, é chegar na porta da CBF, reclamar, cobrar, porque não tem muito mais o que fazer, Matheus. Você vai ali pedir para não peraí. jogo de novo. Ontem a gente falou sobre medidas que são assim, os clubes ficam nessa, olha, pelo bem, não perde Palmeiras, não perde Corinthians, não perde São Paulo, quem perde é o futebol brasileiro, aí vem as notas, blá blá blá, temos que se unir, e aí vira aquela, maravilha. Vem jogo seguinte, em vez dos caras fazerem um protesto, sei lá. Vai ter São Paulo e Grêmio, né? O PDV cantou. Você lembra que o PDV falou ontem? Sim. Faz o seguinte, fica impossível. Rola a bola e fica 10 minutos olhando pra bola. Senta no gramado. Sei lá, faz alguma coisa de diferente. Ou, quando por exemplo, quanto tempo que um árbitro fica na geladeira? Um mês? 2 meses. 2 meses? 6 meses. 2 meses, vamos lá. Aí ele faz o joguinho de Série B, pronto, fica lá tá de 2 volta, meses, tal, não sei, ou depois apita errado. Pensem em alguma coisa diferente, gente, porque o que a CBF faz está prejudicando vocês como clube, como entidade. E vocês reclamam, estão tentando prejudicar, sim, a imagem da CBF, é verdade, mas tentam sei lá, quem sou eu? Eu não sou rei de mutirão. Não sou especialista em greve, especialista em como protestar, mas se não fizer uma coisa diferente, é isso que o Milhões falou. Você vai bater lá na porta, pressionar, a CBF pode pedir à FIFA, vai abrir uma premissa, na minha visão, Everton, que é o seguinte, toda vez que tiver um lance polêmico que não foi revisado na cabine do vídeo, o clube vai ter que ir lá bater na FIFA e a FIFA vai ter que autorizar. Pra mim, é isso que o São Paulo quer. Porque isso põe pressão nos caras. Sabe por quê? Numa próxima... Poder de bastidor, não, é isso. Mas numa próxima, o árbitro de vídeo fala... se eu não chamar pra ele revisar,
Dependendo do que eu falar aqui, os caras vão saber, vão me encher o saco. E pra mim o VAR tem que estar nessa pressão. Pô, os caras estão na cabine de vídeo lá, no ar-condicionado e tal, mas o cara tem que sentir a pressão. Ele tem que estar de alguma forma no jogo. Entrar no jogo. Senão ele fica alheio, igual a gente viu um monte de lance. O cara fica alheio. Mas esse discurso de fazer força no bastidor, ele não é saudável, porque é uma força do São Paulo pra ele ser favorecido em outra ocasião de dúvida. Então a gente vai ficar fomentando algo aqui que vai sempre favorecer pontualmente um clube ou outro, mas ninguém discute sobre mudança estrutural no futebol brasileiro. E seria a chance de ouro pro São Paulo e pro Grêmio tomarem a frente por uma frente ampla dos clubes, por uma mudança na arbitragem. Mas a cobrança ela é exatamente na CBF, não nos clubes em relação a isso. Porque a CBF tem dinheiro para profissionalizar a arbitragem. Sim, isso não é uma questão. Quer investir. E aí, Everton? Eu acho exatamente a mesma coisa que o Fabiani estava falando, que o São Paulo não vai conseguir nada a mais que isso. Passou um dia depois do jogo, teve toda aquela pressão. Ontem a gente não falou de futebol, só de arbitragem em todos os programas, inclusive. E o São Paulo só vai querer constranger ainda mais o Ramon Abate-Abel. Só que os 3 pontos não vão voltar para o tricolor. O campeonato vai seguir do mesmo jeito. A minha dúvida é, imagina se o campeonato termina em dezembro com o Palmeiras 2, 3 pontos que seja pro Flamengo, essa diferença. Será que a gente pode ter essa discussão lá na frente novamente sendo reacendida? Todo ano tem, e vários times, o Grêmio, né, tá fazendo a conta, já são 15 pontos tirados do Grêmio, São Paulo vai colocar na conta esse ponto aí tirado contra o Palmeiras. O Sport pode cair por 2 pontos. Enfim, esse tipo de coisa que todo ano acontece, mas eu queria, só assim, pra gente até colocar um ponto final nessa discussão, e encerrar uma discussão que está acontecendo entre os torcedores de campeonato manchado. Não, agora comprometeu. Brasileirão, esquece, tá manchado. Eu acho isso uma grande besteira, cara. Eu acho isso um grande absurdo. E eu vi esse discurso ganhando força aí nas redes sociais. Um ouvinte aqui mandou uma mensagem, a gente mandou um abraço para ele. Mas não é uma questão de campeonato tá manchado, vamos manipular aqui pro Palmeiras ser campeão. Isso não é o que existe, cara. A questão é realmente a qualidade da arbitragem, a falta de profissionalização, a falta de padrão. E bom, a gente tem árbitros que não são de todo ruins. Eu vou falar, eu não acho o Ramon Abate-Abel um péssimo árbitro, tá? Ele é o favorito aí pra Copa. Então, ele errou e eu acho que ele vinha numa sequência de jogos muito seguros. Mas posso fazer uma pergunta? Um árbitro desse, de nível Copa, tem o direito de errar a quantidade de erros que ele tem errado? Eu só tô perguntando pra vocês, tô jogando. É assim, então a gente tá nivelando por baixo. Aqui, por exemplo... Cara, tem muita gente que não gosta... Isso é consenso. Que tá nivelado por baixo é consenso. A gente nivela por baixo, pô. Eu gosto de muitas atuações do Klaus. Não é unanimidade. Tem gente que odeia o Klaus, cara. Tem gente que odeia o Klaus. Pra mim, ele é um cara que... O ponto positivo na minha visão do Klaus é que ele não é manipulado pelo VAR. Ele é um dos poucos árbitros que bate lá na cabine e fala, ó... Cara, não tem... Ele teve polêmica esse ano. Já teve. Também. Então, e é isso que eu tô falando. Eu não tô aqui falando que ele é o melhor de todos e tal. Não é isso, a gente nivela por baixo. Só que ele é um dos poucos que vai lá no VAR e fala, não concordo não, tô voltando. Pra mim isso já é um traço de personalidade. Mas isso não significa que ele não erre. O Candançan é muito novo. 27 anos agora. Foi o mais jovem do quadro FIFA, muito novo, não tem condições. Pô, o Wilton Pereira Sampaio foi apitar jogo na Arábia Saudita, apitou Copa do Mundo. Então é assim... Pô, nós estamos, assim, com todo respeito, nivelando por baixo. E o árbitro faz o curso que é disponível para ele, concorda? Sim. Qual que é o que exige você ser um árbitro CBF? Eu preciso fazer A mais B mais C aqui no Brasil? Tá. Como é que eu chego a um quadro da FIFA? Eu apito tal jogo, beleza? Se esse mecanismo que faz o cara chegar à elite é fraco, é isso que a gente tem que discutir, que para mim é isso. O mecanismo de aprendizado e o processo que ele chega até a elite, a prateleira de cima da arbitragem brasileira é fraco. E o controle é fraco. Martelli, até porque a gente se propôs no começo do programa abrir o debate com os nossos ouvintes, né? E tem muitas mensagens chegando e eu agradeço demais, ó. O Vinícius Mendes mandou mensagem aqui, que pra mim, cara, é a síntese do que sente o torcedor. Não dá mais pra acreditar nas coisas, a próxima vez o time tem que sair de campo. Se fosse o Palmeiras prejudicado, vocês estariam chorando, campeonato manchado, não quero mais saber de futebol daqui a alguns anos. É o discurso que é muito comum de indignação do cara que vai lá, acompanha o time dele o ano inteiro e vê o time prejudicado por um lance como aquele, que todo mundo aqui concorda que foi pênalti. Falta de fé na limpeza, né, na lisura do jogo, é isso. Mas o que eu quero falar pro torcedor como Vinícius, e pra quem tem esse mesmo sentimento, é de que é realmente qualidade de arbitragem, que não é nada a ver com o São Paulo especificamente. E o Palmeiras também teve lances prejudicados, como outro ouvinte lembrou, que poderiam ter sido marcados, como a expulsão do Bobadilha, que para alguns foi, eu não acho que fosse o caso, mas também tiveram alguns lances assim.
E acontece, a qualidade é ruim. E tem aqui o amigo também, DDD13, não mandou o nome e falou que o Resenha está passando pano para arbitragem. Pô, a última coisa que a gente faz é isso, cara. E às vezes o que eu passo o pano mesmo é pra figura do árbitro. Ah, porque ele é um coitado? Não é porque ele é um coitado, de forma alguma. Ele não é um coitado. Tem debate dizendo se árbitro ganha bem ou ganha mal. Eu acho que a questão de ganhar bem ou ganhar mal tem a ver com o contexto. O árbitro tá apitando um jogo em que às vezes ele dá cartão amarelo pra um cara que ganha 3 milhões no mês. Se você pegar a média do elenco do Palmeiras, do titular, quanto que ganha? 1 milhão? 800 mil? Por aí. E o árbitro tá ganhando 8 mil reais, 7 mil reais. O contexto é diferente. Você que trabalha todo dia de segunda a sábado para ganhar 2 salários mínimos, você fala, pô, eu seria árbitro por 8 mil. Claro, eu entendo por jogo, né? Então a gente não pode comparar, a gente tem que comparar o contexto. Então, pô, será que o árbitro, o investimento na arbitragem, ele é o melhor possível? Entendeu? E a gente tem que discutir isso. Cada um vai pensar de um jeito. Tem gente que acha que tá super bem pago já o árbitro. Outros acham que, enfim, estão mal intencionados. Eu não acho que é o caso. Eu não acho que é mal intencionado, não. É realmente uma falta aí de capacitação e uma falta de acompanhamento. Porque não adianta você... bom, nós fizemos faculdade aqui, enfim. Não adianta você fazer a faculdade e largar. Parar de se atualizar, né? Parar de correr atrás. A arbitragem é a mesma coisa. O cara tem que ter um acompanhamento, tem que ter métrica de resultado para entender se a performance dele está funcionando ou não. Quando o CNM, a gente nunca esquece, quando o CNM chegou e falou, ó, tá aqui, ó, nós vamos profissionalizar a arbitragem. Vai ter CT, vai ter papo, 60 milhões. O que a CBF fez? Não. Num processo longo, não é 60 milhões assim, um ano. 60 milhões, pô, para construção de uma ideologia. A CBF olhou e falou, não, obrigado. Quanto que a CBF põe no bolso com patrocínio, com venda de ingresso num jogo, com sessão de camarotes, enfim? É essa conta que você, torcedor brasileiro, faz. Não é a questão. E a gente que tá pagando. E aí você... Olha como é uma roda, né, Brunão? Você perde a fé na arbitragem, você perde a fé no futebol, você perde a fé no jogo, você não quer mais ver porque você passa raiva. Não é que você passa raiva que seu time tá... Às vezes é até legal xingar o seu time, que você fala, pô, cambada de ruim. Mas não é isso, você tá mais preocupado com a arbitragem. Então você fala, eu não vou ver mais, você para de ir estádio, você para de ter renda, é um fluxo, é um ciclo. Você para de ver seleção brasileira porque o resultado também não é positivo, você precisa devolver e investir ao futebol, gente. É muito simples. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, do que aconteceu em 2005. Em 2005 a gente teve um escândalo de manipulação de resultados que foi, enfim, desvelado e a gente conseguiu entender realmente que o campeonato estava prejudicado na credibilidade. A com mais de um árbitro foi manchada, sendo pagos. Não é o que está acontecendo agora. Agora a questão é de qualidade de arbitragem, por isso os questionamentos. Só um ponto, viu, Martelli? Uma mensagem que eu considero importante aqui do Siqueira, do nosso chat do YouTube. O Palmeiras não é santo na história, é verdade. O Palmeiras também é um time que já foi a CBF muitas vezes por reclamar de erro de arbitragem. Então não é porque, agora o Palmeiras está falando que quem reclama é chorão. Não, o Palmeiras contra o Corinthians, em julho, foi eliminado e foi atrás da CBF questionar erro de arbitragem. Aconteceu. E todos os times estão sujeitos e acho que todo mundo já bateu na porta da CBF para reclamar de arbitragem. Eu te pergunto, o que adiantou? Mas essa é a reflexão que eu acho que o clube tem que fazer. Pô, imagina assim, tá? Vocês são reféns da entidade que organiza o jogo. Aí você bate lá, os 20 clubes da Série A sistematicamente batem na CBF. O Sport está batendo na porta da CBF desde a primeira rodada. Uma vez por mês. Teve um pênalti. Os caras não fazem nada. Lá. Os caras não fazem absolutamente nada e vocês seguem jogando. Por quê? Porque vocês são refém do dinheiro. Vocês não conseguem olhar e falar assim, solução a curto prazo. Não tem, mas eu sei, Fabiano, mas é porque vocês ficam reclama, faz uma nota, uma carta, não entra em campo um jogo. Eu quero entender o que os clubes esperam da CBF exatamente. E o que o torcedor espera, pô? O torcedor também falou, eu prefiro sentar aqui na minha TV, olhar pros caras e ver eles 90 minutos parados em campo, sem tocar na bola, mas, sei lá, xingando a CBF ou colocando algum tipo de protesto pra poder mostrar que tá representando a indignação do torcedor, porque não adianta se escrever todo final de semana, vamos através dessa manifestar a indignação, assinado... Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E aí não faz nada de diferente. Ninguém quer melhorar a arbitragem, todo mundo quer dar satisfação pro seu torcedor. Isso. Ninguém tá nem aí no debate mais profundo sobre isso. Justificar, né? Como se a derrota... E passar uma imagem pra torcida do tipo, nós estamos nos movendo, o que cabe à diretoria está sendo feito. Lavando as mãos. Nada além disso, Martelli. E outra, é o que eu falei, o que eles esperam da CBF?
Eles esperam que a CBF fale, então, ó, escolhe o árbitro aí que você quer pra apitar a próxima rodada. Parece que é isso. Cara, mas isso aconteceu no Paulistão, né? A gente teve um princípio, não é um caso da CBF, mas da federação. Vocês lembram disso? Que os dirigentes, tinha clássico, sim, ia lá o presidente do São Paulo, do Corinthians, vamos entrar no acordo aqui pra ser o Klaus ou pra ser a Edna. Cara, é o tipo de coisa que ficou comum na Federação Paulista, a gente já criticou, que a federação pede poder na própria escala. Mas sabe por que isso acontece? Porque eles não têm fé no profissional. Se você tem fé no profissional, chega e fala, o Milhose que vai fazer o Palmeiras lá contra o Bolívia. Ah, mas é o Milhose, pô. Ele é o setorista, ele vai... Não tem abertura. Não tem abertura. Sim. Se você não confia, você chega... É você chegar pro torcedor e falar, quem você quer que faça o setorismo do seu... Porque você, como cadeira de decisão, não confia. Agora... Porque se todo mundo fosse bom, se você tivesse ali 5, 6 árbitros, tirar, primeira prateleira, outros 6... B+. Cara, você chegava e escalava, ó, clássicos são esses... Não tem discussão, eu não tenho medo, porque eu sei que eles vão segurar a bronca. Sim. Não é o caso, não é o caso, então eles abrem premissa. Eu estou quase sendo convencido, hein? Porque tem muitos ouvintes aqui no nosso WhatsApp, agradecendo demais as mensagens, já vou passar aqui pelo nome de todo mundo, que, pô... Tem um esquema debaixo dos panos, teoria da conspiração, e eu tô lendo aqui os argumentos, cara. Eu não posso fomentar, mas eu gosto das teorias. Eu não posso fomentar, mas dá pra ir junto. Claro que eu tô brincando, mas tem uma mensagem do Gabriel da Praia Grande, que é o grande ponto. Acho que o que incomoda o torcedor de modo geral, ele resume a indignação acerca desse caso em específico. Eu entendo a arbitragem ser ruim, mas eu não entendo uma arbitragem ser ruim, tendo uma ferramenta pra corrigir arbitragens ruins, gabarito, não usar a ferramenta. É aí que ele passa a questionar... a parte ética da parada, né? Você tem razão. Assim, por que ele não foi até o VAR? Acho que esse é o grande questionamento. Foi o que a gente falou ontem, Brunão, sobre isso. Antigamente, você olhava o árbitro, quando o erro era crasso, você falava, pô, o cara é burro, hein? Nossa, mal preparado e tal. Mas quando era um impedimento de ajuste, quando era uma faltinha que você ficava na dúvida, você entendia, você falava, ó... tá longe, ou, né, não tem repeteco, enfim. Hoje você abre esse precedente, você fala, opa, peraí, vocês têm 100 câmeras. Vocês têm tudo, impedimento, linha e tal. E mesmo assim vocês erram. Sim. É óbvio que o torcedor chega com 2 pés na porta. Fala, ó, isso aí é manipulação. Óbvio, tá na cara. Até aproveitando esse ponto, Martelli, hoje teve uma reunião na CBF entre o diretor executivo do Grêmio com um executivo da CBF. E ele destacou que um dos retornos que eles tiveram foi que o pessoal da CBF se propôs a colocar árbitros mais experientes no comando do VAR. Boa, vamos botar a ideia do Carlos aqui, ó. Quem coloca é? Carlos de Santos. Nossa audiência na Baixada é incrível. Coloca a inteligência artificial pra apitar o jogo. É o futuro. Mas o problema é que a inteligência artificial, muitas vezes, dependendo, né, de como ela se alimenta, ela vai se alimentar... Ela é humana ainda, tem uma humana por trás. Ela vai se alimentar... Não, ela vai se alimentar das decisões do VAR de hoje. É verdade. Você entendeu? Então, a que aprende, né, a regenerativa, ela vai falar, pô, isso aí não é pena não, escorregou. Aí os caras vão meter o louco. Porque eu vi lá o Ramon Abate-Abel em 2025. Vai sobrar lá pro, sei lá pra quem que inventou o VAR. Mas, pô, gente, é assim... Vai, CBF. Chega, cara. Mensagem da Priscila. Sinceramente, eu vou começar... Assim, já os caras estão invadindo o CT da CBF, porque ninguém aguenta mais, né? Enfim. Por isso é bom torcer pro Santos. Donato. O último culpado da perda de pontos é o juiz. Do Santos? No caso do Santos, de fato. Tem 11 culpados. Santista. Um abraço à Baixada Santista.